Nossa, que olá é mais estranho. Não, vai deixar, eles gostam de... Tipo aquela coisa... Olá, meu nome é Hélio. Não, vocês sabem, vocês me conhecem, enfim. Bom, como eu falei então pra vocês, a gente encerrou toda aquela parte da cinemática, certo? E começamos, enfim, a parte da dinâmica, beleza? Então, dinâmica, isso aqui eu tô recapitulando da aula passada, tá? Dinâmica, que estuda as causas dos movimentos, variações de energia e força que agem sobre objetos. Então, a gente vai estudar aqui as leis de Newton e as suas aplicações. Eu estava esses dias num momento muito reflexivo da vida, que eu estava pensando em física, né? Porque a gente já não é louco o suficiente para fazer física, a gente ainda fica pensando sobre isso. E aí eu cheguei à conclusão, porque assim, eu já defini isso para vocês como física o estudo da natureza. A gente estuda o fenômeno da natureza e as suas aplicações, né? Onde a gente acabou nessas aplicações e tecnologias, na verdade, que eu usei, acho que essa palavra com vocês, que é o que a gente transformou na prática, o que acontece na natureza, mas transformou em alguma coisa ali menor, enfim, que a gente acaba usando. Só que daí eu parei para pensar, porque assim, na parte de mecânica a gente estuda todo tipo de movimento, certo? Então na cinemática a gente estudou movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, estudamos movimento circular, queda livre, lançamento, então a gente estudou todos os tipos de movimento. Beleza. Quando a gente chega em dinâmica, a gente estuda a causa desse movimento. Então, o que causou para que ele entrasse no movimento retilíneo uniformemente variado, né? O que causou para que ele entrasse num movimento circular, certo? O que causou para que ele fizesse uma queda livre, enfim, ou um movimento de projétil, enfim. Aí eu parei para pensar que existe uma maneira muito simples de você conseguir entender o que a física estuda, né? Porque assim, tudo que a gente vai estudar em física, ela está relacionada a movimento. Ela está relacionada a movimento de alguma coisa. Então, por exemplo, em mecânica a gente está estudando o movimento dos corpos. Em ótica, por exemplo, a gente vai estudar o comportamento do movimento da luz. Em termodinâmica, a gente vai estudar o comportamento do movimento das moléculas. Também, quando a gente estiver a fundo, você vai ver que é isso que a gente vai estudar. Em ondas, é o comportamento do movimento das ondas. E em, que mais? Eletromagnetismo, né? A gente vai estudar também o comportamento do movimento dos elétrons. E quando a gente chegar lá em física moderna, a gente vai estudar também o comportamento desse movimento dos elétrons, que vai gerar outras coisas, que vai gerar luz, que vai gerar, enfim, outras coisas que a gente já conhece, que seria a física moderna, mas não entra naquela parte da relatividade, não. Apesar de que na da relatividade a gente também estuda o movimento, só que com velocidade da luz, não com uma velocidade normal aqui. Então, de uma maneira geral, eu parei para pensar que sempre a gente vai estudar movimento na física. Talvez isso fique um pouco mais claro na cabeça de vocês, pensar dessa maneira, que a gente sempre está estudando o movimento, porque a gente está estudando fenômenos da natureza e a natureza se movimenta, né? Então, talvez isso seja ou não, talvez isso complique mais a cabeça de vocês. Mas, a hora que eu parei e pensei nisso, fez na minha cabeça. E eu falei assim, eu preciso compartilhar isso com meus alunos, tá? Então, já que a gente vai estudar movimento, então a gente está estudando as causas dos movimentos. Começamos lá, então, com força. Então, em física, é qualquer manifestação capaz de reproduzir o movimento de um corpo ou alterar seu estado natural de movimento, provocar deformações em um corpo ou manter o equilíbrio do corpo que ela é aplicada. Então, no SI,
é Newton. E 1 Newton equivale a 1 kg/m²². Aí a gente teve a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, que diz que o corpo ele vai tender a permanecer no seu estado até que alguma coisa faça ele entrar em movimento ou faça ele ficar parado. Então, se você está parado, você vai permanecer parado até que alguma coisa venha e te empurre para você entrar em movimento. Se você está em movimento, você vai continuar em movimento até que você tenha alguma coisa que faça com que você fique parado. Tá? A terceira lei de Newton, a gente pulou, né? A segunda e foi para a terceira, que é a da ação e reação, que as forças sempre vêm em parzinho, então ela sempre tem uma força reagindo a ela. A ação e reação que vocês já viram, já cansaram de ouvir dessa lei de Newton, enfim, que a hora que eu bato, por exemplo, no quadro, o quadro bate com a mesma intensidade na minha mão, né? Então essa seria ação e reação. E terminamos lá no princípio fundamental da dinâmica, que é importante, percebemos que ao aplicarmos certa força em um objeto, quanto maior for a sua massa, menor será a sua aceleração, ou seja, menor será a sua mudança de velocidade. E aí eu posso dizer, então, começando a aula de hoje, que eu posso resumir o princípio fundamental da dinâmica da seguinte maneira: força resultante igual a massa vezes a aceleração. Então, quanto maior for a minha massa, ou maior for a minha aceleração, maior vai ser a minha força que eu preciso aplicar. E isso dá para muito bem ver naquele FET lá colorado que eu mostrei para vocês. Então, quanto maior é a força que eu aplico, quanto maior é a massa, ou maior a aceleração, maior a força eu tenho que aplicar para que aquilo entre em movimento. Beleza? Então, força igual a massa vezes aceleração, FR, força resultante, M, massa e aceleração. Lembrando que isso aqui é em Newton, isso aqui é em quilograma, e isso aqui em metros por segundo ao quadrado. Tá? Aí, assim, o que a gente estuda na parte de forças, quando a gente vem falar assim, de força-peso, força... são aplicações dessa segunda lei de Newton. Então, começando com as aplicações da segunda lei de Newton, eu tenho, para a aula de hoje, tá? Força-peso, força normal e força de atrito. Só que eu vou explicar isso para vocês, não vai ser aqui, vai ser no papel, para a gente poder trabalhar ali também com os desenhos, que lembra que eu falei para você que a gente precisa fazer bastante diagrama de forças, enfim, e eu vou explicar isso para vocês, então, manualmente. Tá, então como eu disse anteriormente, dessa vez eu vou fazer diferente para mostrar para vocês como que se faz o diagrama das forças e tudo mais. Então eu preparei um roteiro, esse roteiro está disponibilizado para vocês no PDA também, na aula de hoje. E aí quem quiser imprimir para fazer junto comigo, pode imprimir, quiser fazer no caderno, ou for desenhando e tal. Essa é uma maneira que eu pensei diferenciada pra gente, para sair um pouco do PowerPoint, para não ficar tão complicado para vocês. Vamos ver se funciona dessa maneira, tá? Então, assim, eu vou só dar uma recapitulada em relação ao que eu falei na aula passada, tá? Então, a gente tem força resultante. O que seria força resultante, certo? Somatória das forças. Então, a força resultante, ela é o que a gente chama de somatória das forças. Não sei se vocês já viram esse símbolozinho aqui, ele representa a somatória. Então, olha lá, se eu tenho forças de intensidades na mesma direção e no mesmo sentido, eu vou somar essas forças. Então, nesse caso aqui, seria F1 mais F2 igual a minha resultante, certo? Resultante, nesse caso, 10 newtons. Se eu tenho sentidos opostos, então eu teria
F1 menos F2. E aí eu quero deixar um asterisco, em rosa, isso aqui que a gente vai falar depois, por exemplo, do fato dessa resultante ter dado 0, tá? Isso aqui a gente também viu tudo em vetores, né? A parte de vetor não é novidade para vocês. Se eu tenho aqui, ó, mesma coisa, eu tenho F1 menos F2, certo? Igual a minha resultante. Nesse caso, a minha resultante igual a 5. Então, veja, eu tenho sentidos opostos, mesma direção, né? Sentidos opostos à minha resultante. E aí, nesse caso, onde eu tenho que a minha resultante ao quadrado vai ser F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Beleza? E também vai levar em consideração o ângulo. Mas nesse caso aqui, na maioria dos casos, a gente vai fazer dessa forma. Se tiver algum exercício que tem que levar em consideração ao ângulo, aí eu faço isso e deduzo isso para vocês. Beleza? Então, só relembrando, né? Forças resultantes é a somatória das forças. Vamos lá. O que eu falei também na aula passada da primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, certo? A lei da inércia, ela vai falar o quê? Que a gente vai tender a manter o movimento original, certo? Qual seria? Então, se eu estou parado ou em repouso, vou colocar assim, repouso, eu vou permanecer dessa maneira até que alguma coisa, até que algo, né, vou colocar assim, algo faça eu entrar, né, colocar aqui, faça movimento, tá? Então, até que algo faça com que eu entre em movimento. E se eu estiver em movimento, mesma coisa. Algo que faça eu ficar parado. Tem uma observação. Então, agora que eu coloquei lá naquela hora, uma observaçãozinha aqui, que na primeira lei de Newton, ele vai... eu tinha colocado aqui, ó. Não. Vou colocar aqui, ó. Vai dizer o seguinte. Vou colocar aqui. Que a somatória das forças tem que ser igual a 0. Por quê? Aí eu entro no que diz que é condição de equilíbrio. Isso que está dentro da primeira lei de Newton, tá? Eu não disse isso na outra aula, mas eu vou colocar essa observação aqui para vocês na aula de hoje. O que é condição de equilíbrio? Então, para eu ter equilíbrio, obviamente, eu preciso de uma partícula em repouso, certo? Ou que essa partícula esteja em movimento retilíneo uniforme. Que nem eu disse isso na sala de aula. Se eu estou dentro da sala, por exemplo, e eu tenho uma janela só de fora, para conseguir ver fora, não tenho nada, não sei de nada, só tenho essa janela de informação, e de repente eu começo a ver lá fora se movimentando, então eu não posso afirmar que se é lá fora que está se movimentando ou é a sala que está se movimentando. Isso não é tão complexo de entender, talvez, mas eu não posso afirmar, certo? Também não posso afirmar que se a partícula está em repouso, se ela tá parada ou ela está em movimento. Eu não posso afirmar que ela está em equilíbrio, tá? Dizer que ela está em equilíbrio, falar que ela está totalmente em repouso ou falar que ela está totalmente em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, se eu falo que existe equilíbrio, ou ela está em repouso
ou ela está em movimento retilíneo uniforme, tá? Não significa necessariamente, se eu falo que ela está em equilíbrio, que ela esteja parada. Isso que eu queria dizer. Ou seja, mas sim, em equilíbrio, a condição de equilíbrio é que aqui a minha resultante seja igual a 0. Ou seja, que todas as forças atuantes nesse no meu bloquinho ou no meu corpo seja 0. Então, quando eu fizer a somatória de todas as forças, para estar em condição de equilíbrio, ela tem que estar igual a 0. Beleza? Outra coisa também que em relação à física, à força, é o diagrama de forças. Lembra que eu falei para vocês que a gente precisa desenhar as forças? Então, veja, esse cara aqui, ele já está desenhado praticamente todos os tipos de forças que atuam nesses dois bloquinhos, nesse sistema. E aí a graça é que eu consigo analisar o sistema separadamente ou em conjunto. Como assim? Se eu precisar fazer um exercício que seja desse gênero, sabe? Então, eu consigo analisar, por exemplo, o bloco A, bloco A, e eu consigo depois analisar o bloco B, certo? Então, eu consigo meio que colocar uma linha assim, ó, invisível, analisar primeiro o A e depois o B, certo? Então, essa é a graça, por exemplo, quando a gente vai fazer diagramas de força. Sempre vai ter que desenhar essas setas, sim, sempre vai ter que desenhar essas setas, tá? Lembrando que essas daqui, ó, é só para indicar que isso aqui é um vetor, beleza? Não é indicar para onde que tá indo a força. Até porque, ó, por exemplo, veja esse caso aqui. Eu tenho essa força M aqui, que ela tá indo para cima, mas essa setinha aqui tá indo pro lado. Então, ela não é um indicativo da direção e do sentido dessa força, tá? Essa flechinha aqui em cima não é indicativo do sentido e direção da força. Bom, esse diagrama de forças a gente vai fazendo, porque eu trouxe também alguns exercícios para a gente ir resolvendo, tá? Segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, ela é o princípio fundamental, aqui de roxo, conhecida pelo princípio fundamental da dinâmica. Beleza? E ela diz que para toda força eu vou ter uma massa e uma aceleração. Tem a dedução dela no livro, no texto, tudo mais, se vocês quiserem. Eu achei um pouquinho complexo a demonstração dela, mas se vocês quiserem ler e talvez ajudar isso para vocês. Mas a princípio, o que é a explicação por que a segunda lei de Newton, ela é uma força, e aí eu vou colocar aqui como força resultante, né, vetor, massa vezes uma aceleração. Que, ou seja, para toda força eu tenho uma massa e uma aceleração, certo? E aí a gente vai trabalhar, por exemplo, qual tipo de aceleração, qual que está atuante. Por exemplo, na força-peso, né, a gente muda isso aqui. Quando a gente está falando de trabalho, também está relacionado a isso. Enfim, isso aqui, muito importante essa equação, tá? Então, a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, que diz que para toda força eu tenho uma massa vezes a aceleração. Isso significa que quanto maior for a aceleração, maior vai ser a força. Quanto maior a massa, maior vai ser a força. Agora, quanto menor for a massa,
maior vai ser a aceleração, tá? E nesse caso aqui, elas são essas duas aqui inversamente proporcionais e essa aqui proporcionais à força. Então, quanto maior as duas, maior a força, tá? A terceira lei de Newton, a gente volta depois na segunda lei de Newton, tá? Mas a terceira lei de Newton é a da ação e reação. O que significa? Ela basicamente é para toda força que eu estou fazendo. Então, se eu se eu bato aqui na mesa, a mesa está batendo na minha mão, né? Se eu coloco um bloco aqui e aplico uma força aqui, então a mesa está fazendo uma reação com a minha força aplicada em cima desse bloco, tá? E aí a gente tem a ideia de que as forças sempre vêm em pares, tá? Para toda força eu tenho uma contraforça, diria assim, uma reação dessa minha força, tá? E aí a gente começa aqui a falar das aplicações da segunda lei de Newton. Então, força-peso vai ser a primeira que eu vou falar. Então, aqui nesse caso, aplicações da segunda lei de Newton. Vamos lá. Força-peso. O que seria força-peso? Eu vou sempre desenhar a minha peso de verde. Então, eu vou usar a verde. Bom, se eu pego um bloco, ou qualquer corpo, ou qualquer coisa, e jogo pro ar, né, faço, sei lá, isso aqui, ele vai cair no chão. Por quê? Porque existe uma força de atração da Terra. Então, essa força de atração, vou colocar aqui, ó, atração da Terra, que é essa força peso. Então, essa força de atração da Terra é a força peso. Ou seja, se eu jogo uma coisa, ela vai cair. E a tendência disso é que ela sempre seja para o centro da Terra, tá? Então, se ela é sempre para o centro da Terra, ela é sempre para baixo, certo? Então, como que eu vou desenhar força-peso no meu esquema de diagramas de força? Então, a minha força-peso sempre vai ser para baixo. Então, isso aqui sempre vai ser peso. E eu posso colocar como P, tá? Nesse caso aqui, ó, eu tô com um bloco, é como se eu tivesse um bloco contra a parede, como se tivesse assim, ó, minha mão fosse a parede e eu tivesse um bloco contra a parede, eu tivesse uma força aqui, ó, deixando com que esse bloco fique na parede, certo? Então, a minha força peso é sempre para baixo, certo? Então, olha só, nesse caso aqui, eu quis desenhar uma espécie de planeta Terra para vocês entenderem. Isso. Por quê? Ele sempre vai ser para o centro da Terra, certo? Ah, prof, ele sempre vai ser aqui, ó, para o centro da Terra. Mas, aqui tá de lado, mas, né, meu bem, na verdade é assim. E à medida que eu vou para esse lado aqui, também vai ser assim, certo? Sempre para o centro da Terra. Não existe o lado, ele sempre é para o centro da Terra. Não significa que a pessoa que está aqui vai cair para baixo, como se daí não existisse gravidade, né? Não faz sentido nenhum. Então é sempre para o centro da Terra. Por que que nada? O que eu coloquei aqui segundo a lei de Newton, certo? A gente sabe que, segundo a lei de Newton, é uma força resultante vezes massa vezes aceleração. Beleza. Bom, se eu estou tratando de uma força, que é a força-peso, então ela vai ser uma força, que eu vou escrever como peso, P. Se ela é uma força, ela tem uma massa e ela também tem uma aceleração. Qual aceleração? Aceleração gravitacional. Então,
P igual a mg. Então, toda vez que eu for calcular meu peso, eu sempre vou usar essa daqui. Então, toda vez que eu perguntar, qual é o peso, nananã, de fulano de tal, que tá na Terra, tal, e daí você vai usar peso igual a massa vezes gravidade. Lembrando que essa gravidade, ela tem um valor, né? Que é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ou que a gente usa didaticamente 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Só que isso aqui, ele é na Terra. Professora, tô na Lua, fui pra Lua esse final de semana, passear um pouquinho lá pra ver como é que estão as coisas. Meu peso na Lua vai ser igual? Não, teu peso na Lua vai ser diferenciado. Por quê? Porque o G que a gente vai usar na Lua é outro. G, quer ver? O valor do G na Lua, ele é de, nunca sei de cor, gravidade na Lua é de 1,62 metros por segundo na Lua, certo? Então veja, se a pessoa ela tem, por exemplo, 50 quilos, ela vai ter na Terra 500 newtons de peso. Se ela tem 50 quilos, na Lua, ela vai ter 50 vezes 1,62, 81 newtons. Então, olha só a diferença do peso na Terra ou na Lua. Se ela for para outro planeta, ela vai ter outro valor também. Então, o peso ele está muito relacionado à aceleração gravitacional, beleza? Então, assim, deixa eu mudar aqui. Características do peso. Características do peso. O módulo sempre vai ser mg, tá? A direção sempre vertical, sempre vertical, e o sentido sempre para baixo, tá? Então, toda vez que eu for desenhar o peso no meu diagrama de forças, sempre vai ser para baixo, beleza? Então, lembrando de novo que lugares diferentes, G diferente, altera o peso, tá? A gente já vê mais coisas relacionadas a isso. Outra coisa que a gente precisa saber é o que a gente chama de força normal. Força normal, ela é uma força que ela sempre vai ser relacionada à superfície. Ou seja, ela sempre vai existir se eu tiver uma superfície. E ela sempre vai ser perpendicular à minha superfície. Se eu tenho, então, um bloquinho que estiver suspenso, que não tem superfície embaixo, eu não tenho normal. Eu só vou ter normal sempre que eu tiver superfície. Tá? Então, seria assim, ó, por exemplo, superfície igual a mesa, ou superfície igual a parede, ou no caso do plano inclinado que a gente vai ver lá pra frente. Tá? Então, se a força normal ela é sempre perpendicular à superfície, então significa que ela sempre vai ter um ângulo de 90 graus com a minha superfície. Então, ela vai ser assim, tá? Então, essa aqui é a minha normal. Sempre fazendo um ângulozinho ali, ó, de 90 graus. Vou fazer fraquinho aqui. De 90 graus com a minha superfície. Se eu estou relacionada à parede, a mesma coisa, tá?
sempre vai ser 90 graus em relação à superfície. Tá? Então, peso a gente sempre faz para baixo, normal sempre quando eu tiver uma superfície, beleza? E sempre perpendicular à minha superfície, ela sempre tem que fazer, então esse perpendicular, ele sempre tem que ter um ângulo de 90 graus com a superfície. Vou colocar aqui, assim, ó. 90 graus com a superfície, beleza? Aí, a gente tem, maioria das situações, a normal e a peso se contrapõem. Como assim? Bom, vou pensar agora no meu diagrama de forças, só forças verticais, certo? Então, se eu for escrever aqui, peso e força normal, certo? Se eu for escrever nesse caso aqui, ó, que eu tenho um bloco numa mesa, tá? Eu tenho para baixo aqui a minha força peso, certo? E fazendo 90 graus com a superfície, eu tenho a minha força normal. Beleza? Veja, mas neste caso aqui, eu não tenho uma areia movediça, por exemplo, ou uma superfície com que eu coloco o bloco e ele vai caindo. Eu tenho uma superfície que a hora que eu coloco o bloquinho, ele tá parado, tá em repouso, certo? Ou seja, ele está em equilíbrio. E eu sei que se ele está em equilíbrio, a minha força resultante, ela tem que ser igual a 0. Quais são as minhas... Deixa eu escrever com outra caneta aqui. Quais são as minhas forças resultantes nesse caso? Se a minha força resultante tem que ser igual a 0, as forças que eu tenho é o quê? É a normal menos o peso. E eu sei que a somatória das duas tem que ser igual a 0, porque elas estão em... Vou colocar aqui, equilíbrio. Certo? De novo, porque eu não tenho, não é ela é uma superfície dura, ela é uma superfície que faça com que meu bloco não caia nela. Então eu tenho um equilíbrio. E se eu tenho equilíbrio, a somatória das minhas forças, ela tem que ser igual a 0. Então, se a somatória das minhas forças tem que ser igual a 0, a normal, ó, sentidos opostos, certo? A minha normal está indo para cima, a minha peso está indo para baixo, sentidos opostos. Eu faço diminuição de forças, de vetores, né? E eu acabo achando que a normal, ela menos o peso é igual a 0, certo? Consequentemente, eu acho que o quê? A minha normal tem que ser igual ao peso. Então, nesse caso aqui, por exemplo, se eu falasse que esse bloco aqui é um bloco de, vou colocar aqui, 5 quilos, certo? Se é um bloquinho de 5 quilos, eu tenho então que a minha normal, nesse caso, vai ser o quê? 5 quilos vezes a gravidade. Nesse caso, estou falando aqui da Terra. Ah, de onde que você tirou isso aqui? Tirei da própria definição de peso. Lembra? Que peso eu vou colocar aqui, ó. Normal igual a massa vezes a gravidade. Por quê? Porque eu estou falando de peso. E eu já defini para vocês que peso é massa vezes gravidade, certo? Então aqui, ó, só colocando os valores, se eu tenho um bloquinho de 5 quilos, 5 vezes 10, então a minha normal, nesse caso, beleza? Ela é igual a 50 newtons. Qual é o valor da minha força peso? A minha força peso é igual a massa vezes a gravidade, certo? Peso
Então, é igual a 5 vezes 10 peso igual a 50 newtons também, tá? Então, se eu tivesse que calcular, é isso que eu calcularia, dessa maneira, tá? Mas existem situações em que a força normal e a força peso não é dessa maneira. Então, essa é uma situação de que a normal é igual a peso. Essa situação aqui, onde eu tenho parede, a minha normal não é igual ao meu peso. Por quê? Porque o meu peso, ele é sempre para baixo. Isso aqui já defini para vocês. Peso sempre para baixo. E a minha normal sempre perpendicular à minha superfície. Certo? Então, nesse caso, a minha normal é diferente da minha peso. Por quê? Primeiramente, a minha peso é sempre vertical. Nesse caso, a normal ela está na horizontal, tá? Segundo, como teoricamente eu teria que ter uma outra força, uma terceira força, aqui vou colocar de amarelo, fazendo com que o meu bloco permaneça na parede, ou seja, de novo, ó, imagina, sei lá, que essa caixinha aqui é a parede, tá? Para que o meu bloco permaneça na parede, eu preciso aplicar uma força, ou seja, eu preciso estar aplicando uma força para que ele fique. Se eu não aplicar, ele vai cair, certo? Não aplicar, ele vai cair. Então, eu preciso que ele aplique uma força. Então, neste caso aqui, a minha normal, tá? Normal vai ser igual a essa minha força F qualquer que eu estou aplicando. F qualquer mesmo, eu estou aplicando uma força qualquer, tá? Estou aplicando uma força qualquer. Veja, outra coisa também que é interessante saber, que a normal, ela não é uma consequência, ela é, como posso dizer, existe uma outra força aqui que seria daí a consequência da terceira lei de Newton, tá? Mas eu não vou entrar então tantos detalhes assim para não confundir a cabeça de vocês. Só não confundam, não achem que aqui eu estou acontecendo terceira lei de Newton. Não estou acontecendo, não está exercendo uma ação e reação, beleza? Não é isso, tá? É como se eu tivesse, sei lá, uma força normal N aqui, assim, ó, tá? Que daí faz essa ação e reação. Beleza? Mas, ó, que vocês não confundirem. Não, vamos achar que é a terceira lei de Newton aqui que está sendo aplicada, tá? Então, nesse caso, a minha força normal é uma força qualquer, então a minha normal é uma massa vezes uma aceleração qualquer. Beleza? Então, quando o exercício pedir alguma coisa, é isso que ele está falando. Se ele tiver numa parede, então eu sei que a minha normal não é igual a minha peso. Se eu tiver numa mesa, eu sei então que a minha normal ela é igual à minha força-peso. E aí eu entro num terceiro tipo de peso vezes normal, que é o que a gente chama de plano inclinado. O plano inclinado é nada mais que se tiver uma superfície assim, certo? Uma superfície assim e eu inclinar a minha superfície, tá? Se eu colocar um bloquinho, então é como se vocês estão vendo num ângulo que é diferenciado, mas é como se eu estivesse fazendo isso aqui, certo? Colocando uma coisa e o bloquinho estivesse caindo. Então eu tenho movimento aqui, tenho uma aceleração aqui. Enfim, vamos destrinchar plano inclinado. Como que a gente vai destrinchar plano inclinado? Primeira coisa que a gente vai fazer, vai desenhar as forças atuantes. Então, quais forças atuantes? Vamos desenhar a primeira força-peso. Ó, não sei se vocês estão vendo, eu estou sempre padronizando. Então, força-peso, estou escrevendo sempre de verde, tá? Então, força-peso é sempre para baixo. Nesse caso, para baixo é assim, não é assim,
é assim. Então, força, peso, sempre para baixo. Certo? Força normal. Minha normal, sempre perpendicular à minha superfície. Se ela é sempre perpendicular à minha superfície, então ela tem que fazer um ângulo de 90 graus com a superfície. Então ela vai ser assim. Beleza? Então essa aqui é a minha normal. E essa aqui é a minha força. Isso. Beleza. Veja. Mas o que acontece? Neste caso aqui, a minha normal, ela não é igual à minha peso, certo? Certo? Correto? Por quê? Porque elas estão em direções diferentes. Então, e também, assim, para complicar mais a vida de vocês, se eu pego e observo esse cara aqui, ó, esse peso, ele aparentemente tá ok, né? Mas ele, na realidade, ele está em relação ao eixo do plano inclinado, ele é uma diagonal. Como se a gente estivesse trabalhando lá, né? Com aquelas forçazinhas que são diagonais. Beleza? Como? Como eu vou explicar para vocês. O eixo do meu plano inclinado, ele, na realidade, ele é assim. Vou desenhar aqui. Ele é assim, ó. Ele é seguindo o meu plano inclinado. Então, esse aqui é o meu eixo Y. E esse aqui, o meu eixo X. Meu eixo X. Veja. Estão vendo que o peso ele está em relação ao eixo, ele está numa diagonal, né? Porque, ó, vou dar uma virada aqui na folha. Se essa diagonal fosse... Se esse eixo fosse reto, né? O eixo reto, eu consigo ver que ele é uma diagonal, tá vendo? Meu eixo fosse reto, eu conseguiria ver que existe um ângulo aqui, ó, entre o eixo, certo? Beleza. Significa, então, que eu preciso fazer aquela coisinha legal de decompor esse meu vetor nos eixos, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou usar isso aqui em branco para mostrar para vocês a decomposição. Então, a gente vai lá. Primeira coisa, a gente vai traçar o eixo de novo, tá? Traçando o eixo aqui, sempre em relação ao plano, né, gente? Então, esse aqui é o eixo Y e esse aqui é o X, beleza? Bom, a minha normal, ela é sempre para baixo. A minha normal não, desculpa, o meu peso é sempre para baixo, certo? Sempre para baixo. Então, para eu fazer a projeção dele, eu vou fazer o quê? Aqui, ó, estende até o eixo, até chegar no eixo. Estende até chegar no eixo. Então, minha projeção seria mais ou menos isso aqui, ó. Eu poderia reescrever o P dessas duas formas, tá? Para não confundir muito a cabeça de vocês, eu trouxe um esquema aqui diferenciado. Isso ali foi eu desenhando, agora eu já tenho um esqueminha mais completinho.
Veja, eu tenho aqui um plano inclinado, eu tenho meu peso para baixo e eu já tenho desenhado aqui, ó, as minhas componentes. Tanto no eixo Y quanto no eixo X, certo? Veja, como que eu demonstro que esse cara aqui ele é uma diagonal? Que eu tenho essa abertura em relação ao eixo, ó. Ele tá na diagonalzinha, beleza? Tá. Esse aqui é meio complicadinho, por isso que eu quis trazer. Eu vou pegar essa parte aqui e eu dei um zoom nela, pra vocês entenderem a minha decomposição desse meu vetor. Só me organizar aqui. Bom, eu decompus então meu vetor tanto no eixo Y quanto no eixo X, certo? Beleza? Então tá. Significa então que deixa eu só passar isso aqui, que eu vou usar isso aqui de novo. Eu vou decompor isso aqui, eu vou dar um zoom maior para vocês entenderem. Primeiro nessa parte PX aqui, tá? Então peguei essa parte daqui, ó. Peguei essa parte aqui, coloquei aqui. Bom, vocês conseguem enxergar que existe um triângulo aqui, certo? Consegue enxergar que existe um triângulo aqui, beleza? E que como, ó, veja, como o meu ângulo tava aqui, este ângulo é o mesmo que este ângulo aqui, correto? Certo? Então, esse aqui é este ângulo aqui. Beleza? Agora eu vou fazer as seguintes observações para vocês. Se esse cara aqui, ele é um triângulo, tá? E eu quero saber desse ângulo aqui, esse ângulo aqui ele é bem importante para mim, para o quê? Se eu quero saber o valor dessa reta aqui, eu vou descobrir pelo ângulo. Como? Eu sei que, uma coisa eu sei, que seno de θ é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Se eu fizer as identificações devidas neste triângulo aqui, eu sei que esse cara aqui é minha hipotenusa, esse cara aqui é meu cateto oposto e esse cara aqui é meu cateto adjacente, certo? Se eu quero saber, então, o valor do meu cateto oposto, né, eu uso por essa equação aqui do seno, tá? Bom, vou colocar aqui, ó. Seno de θ é igual. Cateto oposto tem um nome. Qual o nome? P de x, certo? Hipotenusa tem um nome. Qual o nome? P. O que eu quero saber? Eu quero saber P de x. Então, eu quero saber P de x. Então, aqui esse cara tá dividindo, passa para lá, multiplicando. P seno de θ. Então, P de x sempre vai ser P seno de θ. No plano inclinado, tá, gente? No plano inclinado. Então, anota esse valorzinho. Ó, coloca lá num post-it que P de x é P seno θ. Sendo esse P, obviamente, né,
massa vezes gravidade vezes seno de θ. Tá? Tipo, super importante isso aqui. Beleza? Anota lá, para o vídeo e escreve essa dedução aí, tá? Agora aqui, peguei, ó, meu desenho original, fui trabalhar com o P de X, agora eu vou trabalhar com o P de Y, certo? Veja, mesma coisa, vocês conseguem enxergar que tem um triângulo aqui? Tem um triângulo. O que eu quero saber? Eu quero saber o valor de P de Y, certo? Então, identificando as coisas nesse triângulo aqui, eu sei que esse cara aqui é meu cateto adjacente, esse aqui é meu cateto oposto e essa aqui é minha hipotenusa. Qual é a relação que eu tenho adjacente com θ? Cosseno de θ é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Agora dando nome aos bois, certo? Cosseno de θ, cateto adjacente é o valor do P de Y. Hipotenusa é o valor do P. Beleza? Quero saber P de Y. Quero saber P de Y, vou isolar P de Y. Esse cara aqui está dividindo, passa para lá, multiplicando. Então, vezes cosseno de θ. Então, P de Y sempre vai ser P cosseno θ. Ou, né, P de Y vai ser massa vezes a gravidade vezes o cosseno de θ. Beleza? Agora eu volto para esse aqui. Tá? O que acontece? Agora eu sei o valor de P de Y e eu sei o valor de P de X. Então, eu sei que, vou colocar aqui, ó, P de X é P seno θ e P de Y é P cosseno θ. Certo? Deduzi isso para vocês ali agora há pouco, beleza? Então tá, isso aqui é uma informação super importante. Agora vamos fazer a análise dessas forças, tá? Bom, eu tenho um plano inclinado. De novo, eu não estou trabalhando aqui numa superfície móvel, no sentido de que, sei lá, que uma espuma ou coisa do gênero, ou uma superfície, uma areia movediça, alguma coisa assim. Eu estou trabalhando com uma superfície teoricamente dura. Então, se eu fizer a análise vertical das coisas, eu não tenho, aqui nesse caso, a minha normal indo para baixo, né? Sendo maior que o meu peso. Não é maior que o meu peso, então eu sei que a minha normal ela vai estar em equilíbrio com alguma força. Então, neste caso aqui, a minha normal, tá? A minha normal, ela está em equilíbrio com o meu P de Y. Meio que assim, ó, esquece esse cara aqui agora, tá? Finge que ele não existe. Não tem como apagar ele. Mas finge agora que esse P aqui não existe, tá? Vamos só trabalhar com esse P de Y e P de X. Finge que esse cara aqui agora não existe. Ele já é proibido para nós. Ele é como se fosse uma coisa que não existe mais. Tá? Então agora a minha definição, meu desenho, meu diagrama, sempre vai ser esse e esse aqui. Beleza? Se eu tenho, então, a minha normal vai ser, se eu tenho, equilíbrio na minha vertical, a minha normal vai ser igual à minha
P de x. E se eu tenho que achar, por exemplo, o exercício fala, encontre a normal num plano inclinado. Então, eu sei que a minha normal ela vai ser igual a massa vezes a gravidade vezes o quê? Cosseno de θ. Tá? Vou guardar essa folha aqui, porque nesse caso eu estou trabalhando sem atrito. Quando eu falar de atrito, eu vou voltar para o plano inclinado aqui para a gente trabalhar um pouco mais em relação a atrito. Beleza? Então guarde isso aqui. Lembra que neste caso de plano inclinado, a minha normal está em equilíbrio, né? Porque eu tenho aqui a minha força resultante igual a 0. E aí nesse caso aqui vai ser normal menos P de Y igual a 0. Então eu tenho que normal é igual a P de Y, tá? Vou deixar isso aqui em stand-by um pouquinho. Outro tipo de força que a gente tem é o que a gente chama de força de tração, tá? Essa força de tração, a característica dela é que é uma força exercida sobre um corpo por meio de cordas, cabos ou fios. Então é quando eu tenho, por exemplo, um fio entre os meus blocos, se eu preciso levantar alguma coisa utilizando uma corda. Então, o que é força de tração? Diferente, por exemplo, da força peso, que eu sei que peso é igual a massa vezes gravidade, a força de tração, ela também exige uma análise igual à força normal, tá? A força de tração, você vai fazer também pela somatória das forças, tá? Achando a força resultante. Então, ou às vezes ela vai ser igual ao peso, ou às vezes ela vai ser igual a massa vezes a aceleração. Beleza? Ela não é uma equação, ela não tem uma equação, ela é uma análise que você vai fazer. Beleza? Isso é bem comum também. Então, a normal, por exemplo, é uma análise que tu fez. Você descobriu que algumas vezes é igual a peso. E a tração também a gente descobre isso. Só que assim, o que vocês precisam saber para desenhar tração? Se ela é em relação a uma corda, então a força de tração, ela vai sempre assim, imagina que eu tenho uma força F qualquer, tá? Uma F aqui qualquer, e empurrando esses blocos para cá. Se eu pego e empurro esse bloco para cá, automaticamente esse bloco também vai vir para cá, porque eles estão interligados, certo? A minha força de tração, ela sempre vai ser assim, oposta. Dessa maneira. Neste caso aqui, ela vai ser oposta assim, beleza? Então, sempre vai ser dessa força. Essa força é igual a essa força? Sim, porque é o mesmo fio. Agora, se eu tivesse fios diferentes, seriam trações diferentes, tá? Se eu tivesse, por exemplo, eu vou desenhar aqui, aqui um bloco, certo? Aqui outro bloco e aqui outro bloco, numa superfície. Aqui. Finge que eles estão certinho. Se eu tenho um fio, vou fazer de azulzinho aqui, eu tenho um fio aqui e um fio aqui. Então, aqui, eu tenho uma tração aqui e uma tração aqui. Então, vou colocar assim, T1 e T2. Opa, desculpa. T1 e T1. E aqui eu tenho uma tração diferente, tá? Aqui seria T2 e T2. Então, a tração sempre vai ser, se eu tenho um fio aqui, então ela sempre vai ser contrária, né, ao fio, tá? Outra situação que eu encontro força de tração e fios diferentes, trações diferentes. Sempre vai estar relacionado a um fio. Esse caso aqui, como que eu desenharia? Então, eu tenho, o sistema é A e B.
Esse é o sistema A e B. Mas eu posso fazer análise pensando primeiro no A e depois no B. Então vamos pensar aqui primeiro no A. A força de tração, então, ela é assim, ó. Tração. Tá? Ela sempre vai ser assim. Veja, aqui é uma roldana. Então a característica da roldana é que ela teria como se fosse uma coisa abaixada, uma superfície abaixada aqui, mas é o mesmo fio. Se é o mesmo fio, então é a mesma tração. Então a tração aqui é a mesma tração aqui, beleza? E aí nesse caso, veja, qual é a graça? Tração verde escuro. Qual é a força que está atuante aqui? Força, peso. E aí, somatório das minhas forças, eu tenho o quê? Somatório das forças, né? Eu vou ter peso menos tração igual a uma massa vezes uma aceleração. Se isso aqui tiver parado, beleza, ó, vou colocar aqui assim, ó, em equilíbrio, vou colocar aqui, tá? Em equilíbrio, então, P menos T é igual a zero, e aí P vai ser igual a tração. Se ele não está em equilíbrio, vou colocar assim, em movimento, P menos T é igual a uma massa vezes uma aceleração. E aí eu preciso ver, ele vai falar qual é a aceleração. Porque a aceleração gravitacional tá aqui nesse cara, né? Então ele seria o quê? Pmg vezes T igual a M vezes A. Tá? A gente vai fazer alguns exercícios que eu trouxe para vocês, a gente também vai fazer nas lives alguns exercícios, que esses aqui são os mais legais de fazer, em relação, assim, a análise de forças, diria assim. Aí, só para complementar, né, a gente não fazer muito diferente, aqui eu tenho, atuando sobre esse cara, a força normal. Por que a normal não está atuando sobre esse cara? Porque não tem uma superfície. Normal só quando tenho superfície. Tração quando eu tenho fio. Peso sempre vai ter. Sempre vai ter peso, tá? Beleza? Então... outra força, força elástica, tá? Força elástica, aqui. Aquele silêncio constrangedor. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu fiz um roteirinho aqui para força elástica, tô procurando. Força elástica. A força elástica, diferente da força de tração e da força normal, ela é igual à força-peso, então ela tem um valor específico. Por quê? Porque a força elástica, ela depende de um elástico, ou seja, de uma mola ou de um elástico mesmo, sendo bem sincerona assim. Normalmente a gente acha em molas, tá? A gente trabalha com molas. Se a gente está trabalhando com molas ou com alguma coisa que possui elasticidade,
Então, se ela possui elasticidade, significa que ela pode deformar. Se ela pode deformar, essa deformação ela é muito importante pra gente. Essa deformação, ela é dada aqui por esse x. Então, esse x aqui, ele é deformação. Beleza? Ele é o que vai me indicar a deformação de alguma coisa. Alguma coisa não, desse meu elástico. E aí, a força elástica, ela tem uma equação. Qual a equação? Então, a força elástica, ela está relacionada a um K vezes esse X. Onde? Então, eu vou colocar assim, ó, força elástica, um fel. Vamos sempre escrever como fel, tá? Onde esse X, então eu vou colocar aqui assim, sendo fel igual a força elástica, K, uma constante elástica, e X a minha deformação. Beleza? Então, ela sempre vai ser isso aqui. Existe a situação, por exemplo, que se eu estivesse trabalhando dessa forma, assim, ó, se eu estivesse caindo, a minha força elástica, então imagina dessa forma, tá? A minha força elástica, ela seria igual à minha força peso. Então, a somatória das duas seria 0, certo? Então, seria igual à força peso. Nestes casos assim, que eu estou trabalhando na horizontal, eu quero saber a força elástica de alguma coisa, eu tenho, então, que achar K e X, beleza? Por quê? Porque a minha força peso está para baixo, não influencia em nada, e a minha normal, nesse caso aqui, também não vai influenciar em nada. Então, a única força que está atuando, ou seria uma força de eu puxando aqui, ou seria a força elástica, essa deformação. Então, toda vez que eu for usar ou calcular a força elástica, eu uso F igual a Kx. Se eu estiver trabalhando com ela assim, aí sim. Então, dessa forma, vou até escrever assim, ó, dessa forma, força elástica seria igual ao peso, beleza? Aí, daí a gente faz o quê? Se força elástica é igual ao peso, eu tenho que Kx é igual a mg, tá? Não vai colocar mg igual a mg, é Kx igual a mg, beleza? Daí eu vou achar alguma coisa. Ah, sei lá, ele tá querendo saber qual é a massa do bloco. Ele deu a constante elástica, ele deu a deformação e ele dá a gravidade. Então eu acho a massa. Eu quero saber qual é a constante elástica. Ele deu a deformação, ele deu a massa, deu a gravidade, eu acho o valor da constante elástica. Mas se for esse caso, assim, né, de alguma coisa pendurada por uma mola ou um elástico, tá? E por fim, para terminarmos a aula de hoje, a gente tem o que a gente chama de força de atrito. Então, a força de atrito, ela é o seguinte: toda vez que a gente está andando ou que a gente está em uma superfície, então a força de atrito, tirando assim, resistência do ar é uma forma de força de atrito, mas neste caso eu estou trabalhando sempre em relação a uma superfície, tá?
Se eu estou trabalhando em relação a uma superfície, eu já sei que vai entrar força normal aqui em algum lugar, certo? Veja, eu não sei se vocês conseguem ver, mas, por exemplo, a mesa aqui de vocês, eu consigo ver uma certa rugosidade na mesa. Não sei se vocês lembram também da mesa, não sei se vocês conseguem ver, mas ela tem como se fosse uns trequinhos assim, ó. Aqui eu meço o grau de rugosidade de uma superfície. Eu tenho uma superfície, certo? Uma superfície. Se eu dou um zoom nessa minha superfície, eu consigo ver que ela é assim, ó. Dou um zoom maior, eu consigo ver que ela tem uns negocinhos assim, ó. Tá? Se eu dou um zoom maiorzão ainda, eu consigo ver que ela é tipo isso aqui. Beleza? Toda superfície é assim. A superfície mais perfeita que a gente tem seria o gelo, tá? Que o grau de rugosidade dela é tipo super pequenininho, mas ainda assim ela tem atrito, tá? Ou seja, se ele tem essa rugosidade, significa que a gente tem uma certa dificuldade para que eu tenha um movimento constante a vida toda. Certo? Então aqui a gente já aplica, por exemplo, a primeira lei de Newton. Por que se eu dou um peteleco aqui nesse bloquinho, ele não vai continuar o resto da vida em movimento? Já que teoricamente eu não tenho uma barreira. Então aqui, ó, se eu coloco ele aqui, ele não tem uma barreira que pare ele, certo? Ele tem, na realidade, uma força de atrito que vai fazer com que ele pare. Beleza? Então a força de atrito, ela é sempre paralela à minha força, ao meu movimento. Então, se está aqui esse movimento aqui, é a minha força de atrito que vai fazer com que isso pare, certo? Então, minha força de atrito, ela é sempre paralela à superfície de contato e se opõe à tendência do corpo. Então, se eu tenho uma força F qualquer puxando meu bloquinho para cá, certo? A minha força de atrito vai ser assim em relação ao meu bloquinho. Ah, por que ela é no meio? A gente normalmente coloca ela mais perto da superfície para identificar melhor. Acho que foi alguém um dia fez e todo mundo gostou de fazer, não sei. Ah, mas eu sei que ela é sempre paralela à superfície e se opõe à tendência do movimento do corpo, tá? Neste caso aqui, ó, que eu tenho um plano inclinado, então eu tenho a minha força, ela tá vindo para cá. Minha força qualquer tá vindo para cá. Ou seja, a minha força de atrito, ela está para cá. FAT, para quem não entendeu, força de atrito a gente escreve como FAT, sim, tá? Bom, o que vocês precisam saber da força de atrito? Que existe dois tipos de força de atrito. Quais tipos de força de atrito? Atrito estático e atrito cinético. Então veja só. Como eu sei que é atrito estático ou atrito cinético? Então aqui, ó. Não sei se vai dar para mostrar para vocês. Acho que sim. Veja, eu tenho aqui, estou inclinando isso aqui, certo? À medida que eu for inclinando isso aqui e o meu bloquinho permanecer parado, significa que eu tenho força de atrito estático. Beleza? Então, ó,
parado, opa, parou. Até aqui eu tenho atrito estático. Se ele entra em movimento, eu tenho atrito cinético. Beleza? Bom, para demonstrar isso matematicamente, como é? Força de atrito estático máximo é igual a constante estática vezes a normal. Opa, professora, o que é isso que você está colocando? Gente, aqui. Se ele está parado, significa que ele tem uma constante que faz com que ele fique parado. Existe ali uma constante em relação à superfície que está parado, né? Desculpa, constante não. Um coeficiente, tá? Que faz com que ele está parado. Então, quando eu for escrever FAT, ele sempre vai ser um coeficiente de atrito vezes a normal. Então, esse coeficiente de atrito, ele me diz se é um corpo parado ou um corpo em movimento, tá? E por que eu uso a normal? Porque sempre está em relação a uma superfície. Uma superfície sempre importa para mim, tá? Então, se eu tenho atrito estático, eu tenho coeficiente estático. Se eu tenho atrito cinético, então eu tenho é só C, coeficiente cinético vezes a normal. Esse cara aqui, ó, só para vocês entenderem, ele é o que a gente chama de Mi. Uma letra que a gente chama de Mi, tá? Ele se desenha assim mesmo, tá? Como se fosse um mu, assim, ó, uma perninha mais coisada. Ou seja, esse atrito cinético faz com que ele entre em movimento. Então, o atrito cinético e o atrito estático, eles são... O mínimo do estático é parecido com o máximo do cinético, tá? Levando isso em consideração. Aqui, ó, se eu pego e faço isso aqui, ó... Não, pera, que eu esqueci de contar. Estático, estático, cinético. Ó. Estático, 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 cinético. Estático, 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 cinético. Beleza? E aí, toda vez que a gente precisar calcular força de atrito, ela é relacionada a esse coeficiente, vou colocar aqui embaixo, ó, um coeficiente de atrito. E aí, para encerrar completamente a aula mesmo, a gente volta lá no plano inclinado para mostrar o seguinte. Eu não tenho uma força X que está atuando para baixo aqui, além, é claro, de uma força F que está atuando aqui para baixo. Um F qualquer. E a minha força de atrito, ela é para cá. Ou seja, se eu tiver atrito estático, tá? E isso aqui tiver em repouso, então, se for atrito estático, eu tenho que meu FAT, vou colocar assim, FAT estático, é igual a meu PX. Ou seja, Mi estático vezes a normal
é igual a massa vezes a gravidade vezes seno de θ. Beleza? Se eu tenho aí cinético, então se essa força aqui ela está fazendo com que isso entre em movimento, eu vou ter o quê? Eu vou ter Px mais uma força qualquer menos o Fat, igual a uma massa vezes a aceleração qualquer. Beleza? Quando a gente for resolver os exercícios, a gente vai fazendo isso aqui e isso aqui vai ficando mais claro na cabeça de vocês, tá? É isso. Então eu encerro a aula de hoje com essas demonstrações aí de força. Tá bem? Então a gente se vê na aula que vem. Isso foi a cadeira, tá?